Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Mais um momento de edificação pela palavra do Senhor. É uma grande satisfação, uma alegria de poder falar com os irmãos, apesar de ser por esse vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Queremos externar que estamos com saudade de todos os irmãos, de todas as famílias. E aqui estamos mais uma vez reunidos nessa noite para mais um momento da palavra do Senhor. Espero que esses dias da sua vivência na caminhada como discípulo, ainda nesse tempo de isolamento, espero que você tenha vivenciado, experimentado a boa mão graciosa do Deus Todo-Poderoso. E também que você tenha praticado mais e mais a vida de um discípulo. É uma satisfação imensa poder servir ao Senhor dos Senhores. Gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para um momento de oração, de gratidão, por esse momento de estudar a palavra. Vamos orar? Pai, obrigado porque mais uma vez a bondade, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a vida de cada um. Obrigado por esse irmão, por essa irmã, esse amigo e amiga, a família que nos ouve da nossa igreja e demais Deus convidados. Que o Senhor possa abençoar profundamente, que a palavra do Senhor possa encontrar nesse dia, oh Deus, um lugar para que ela possa frutificar. Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que essa palavra seja uma palavra que possa profundamente abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você pudesse junto comigo abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versos 33 a 36. Lucas, capítulo 11, verso 33 a 36. É a parábola da candeia. Diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Esse é um texto muito bonito de ser estudado. Eu gostaria de chamar a atenção nessa noite de poder mais uma vez meditar na palavra com o seguinte tema: qual é a sua situação? Crente ou descrente? Estamos vivendo um momento desse isolamento social e nós podemos encontrar diversas situações no que tange as pessoas, os membros, os crentes no seio da igreja nesses dias. Eu gostaria que pudéssemos pensar sobre esse tema. Qual é a sua situação? Crente ou descrente? Esta pequena parábola foi incluída nos evangelhos em conexões diversas e com diferentes aplicações. Outros ensinamentos acerca de Jesus a respeito da luz, nós vamos ver aqui sempre nos evangelhos esses ensinamentos, Jesus como a luz do mundo. É descrito aqui também em Lucas, vai ser descrito em Mateus capítulo 5, 16 a 15 a 16. Também nós vamos encontrar em Marcos capítulo 4, verso 21 a 22. Mas essas conexões aqui com Lucas não possuem o mesmo sentido no presente contexto. Então, quando a gente estuda Lucas, essa passagem especificamente em Lucas,
ela tem um outro contexto, uma outra ideia. Existem algumas diferenças em relação ao contexto que cada um dos evangelhos apresenta sobre a pessoa de Jesus realmente, aonde nós podemos entender a parábola. William Hendricks afirma que, no caso do Evangelho de Lucas, a qual nós estamos inseridos, e seu paralelo com Mateus, o estudo contextual, a forma do contexto, vai mostrar que as duas passagens não têm o mesmo propósito, não têm o mesmo significado. No contexto de Mateus, meu irmão e minha irmã, o sentido é: sejam testemunhas. Já que no contexto de Lucas, o sentido básico é: permitam que a luz ilumine o seu próprio coração, não faça com que ela seja obstruída. Veja que são dois contextos diferentes. Mateus é com essa conexão, temos que ser testemunhas. Já que em Lucas o sentido básico é que devemos permitir que a luz ilumine o coração, o meu e o seu, sem nenhuma obstrução. Olha, contudo, ainda que o propósito de deixar que a luz ilumine demais esteja presente aqui nesse texto, como esta sequência demonstra de Lucas, não obstante, esse não é o sentido principal da passagem. O contexto anterior que nós vamos encontrar começa dos versículos 14 a 32, aonde depois de Jesus ter expulsado o demônio, os escribas e fariseus, se você olhar comigo aí, capítulo 11 de Lucas, versos 14 até o 32, a cura do endemoniado, a gente vai encontrar isso aqui, e é a blasfema dos fariseus contra Jesus. Então, esse é o contexto que nós vamos encontrar, de que eles começam então a dizer que os ensinamentos de Jesus não eram verdadeiros, não eram correspondentes. Então, a base do ensinamento de Jesus, do versículo 33 a 36, vai ser para responder também os questionamentos deles, dos fariseus, dos versículos 14 ao 32. Então, nessa passagem que nós estamos, de Lucas 11, 33 a 36, Jesus estende o assunto da luz e conclui os capítulos 11 e 12 posterior, declarando que pelas trevas da incredulidade, presta atenção nisso, pelas trevas da incredulidade e da religião hipócrita e legalista, os seus inimigos, os fariseus e os escribas, não deixaram a luz do Evangelho brilhar em suas vidas. Então veja que Jesus aqui vai contrapor aquilo que eles estavam vivendo, os fariseus, os escribas, conhecedores da lei, uma religião hipócrita, uma religião legalista, que se diziam conhecer, mas no fundo não tinham a luz. O significado dessa parábola, meu irmão e irmã, é que a luz do corpo depende dos olhos. Se os olhos forem são, diz a Bíblia, que o corpo recebe toda a luz que necessita, e se o olho estiver doente, a luz então não entra, obscurece. Do mesmo modo, a luz da vida depende do coração. Se estivermos bem, toda a nossa vida vai se encher de luz. Se funcionar mal, diz a Bíblia, vai ficar obscurecido. Jesus insiste para que cuidemos que nossa lâmpada interior sempre esteja iluminando. É interessante a gente pensar em algumas características aqui desse texto. Eu gostaria que você pensasse comigo, os versículos 33 a 36, nós podemos dividir esse parágrafo aqui da mensagem de 4 formas. O primeiro que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 33, que ele vai dizer assim: ninguém depois de acender uma candeia a põe em um lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A primeira divisão que a gente pode colocar aqui como lição é que
a transformação produzida pela palavra não deve ser escondida. Essa é a primeira lição que a gente vai trabalhar. A segunda é o verso 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O segundo princípio que a gente pode aprender aqui é o contraste entre a fé e a incredulidade. Qual é o contraste? O terceiro que a gente pode aprender aqui é o verso 35. Repare, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Aqui eu vejo um terceiro princípio, que é como identificar se há fé ou se há incredulidade. E a última, versículo 36, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como uma candeia quando te ilumina em plena luz. O último princípio e quarto, o resultado da vida transformadora pela palavra de Deus. Então quero chamar a sua atenção para a primeira lição que está no versículo 33. Lembrando que é a transformação produzida pela palavra de Deus não deve ser escondida. Verso 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Aqui, meu irmão, Jesus retrata aqui uma casa de um cômodo em que uma lâmpada, tendo sido acesa, não deve ser colocada em um lugar escondido. Nós não acendemos uma lâmpada para ficar em lugar escondido. Há um objetivo. E nem sobre uma vasilha qualquer, pois seria inútil acender uma lâmpada com esse propósito. Entretanto, a lâmpada aqui no texto, quando acesa, ela deve ser colocada num velador ou num candelabro, a fim de que os que entram na casa sejam iluminados, poder então distinguir toda a sua visão, na casa nítida. Sendo assim, o propósito da lâmpada é iluminar. A transformação produzida pela palavra não deve ser escondida. Candeia. Deixa eu explicar para você. A candeia é uma lâmpada ou uma lamparina. Muitos conhecem uma lamparina antiga, né? É um recipiente meio triangular assim, com alcinha, uma asinha. Naqueles dias era um objeto de barro, na forma de um prato com uma asa em uma das bordas. É um prato com asinha no lado da borda. No outro lado oposto da asa havia uma extensão em forma de furo, um furinho com uma abertura para o pavio. Na superfície, então, da lâmpada havia duas aberturas, uma para entrar o azeite e outra para entrar o ar, assim havendo a combustão. Então, a candeia é uma lâmpada, uma lamparina. Sendo acesa, ela tinha propósito. Ela não poderia ficar em qualquer lugar. O lugar escondido, podemos dizer aqui, que era especificamente um lugar escuro, um lugar oculto. Vamos pensar num porão, por exemplo. Mas o texto já diz aqui também que já o alqueiro era um vaso para medir cereais, com uma capacidade de 8,75 litros. Em outras palavras, uma vasilha. Há alguns aí da antiguidade, alguns irmãos que já viveram em roça, vão saber que antigamente se media a produção de grão por uma caixa. Essa caixa, então, você colocava os cereais ali dentro, as sementes, e fazia a medição daquela caixa. Então, essa caixa, sendo alqueire, a vela, a lamparina, não poderia ficar debaixo dessa caixa. A lamparina deveria ficar num lugar escuro, aonde não tinha nenhum sentido. A lâmpada acesa tem um propósito, ela tem um sentido. O velador, como diz as Sagradas Escrituras, ou o candelabro, era um objeto muito simples. Podia ser uma saliência à emergida coluna, que ficava no centro da habitação,
como se fosse a parede ou a coluna, ali houvesse uma plataforma simples para que pudesse ser colocado a vela, né? A candeia, ou até mesmo o candelabro, um pedaço de metal colocado de forma proeminente, com o mesmo objetivo, aonde se colocava a lâmpada ali para que pudesse iluminar. Então o candelabro era um suporte para ser colocado a candeia ou a lâmpada. Explicando então esses pormenores, meus irmãos, então na esfera natural, ninguém pensaria em acender uma lâmpada para em seguida escondê-la em algum lugar ou debaixo de uma vasilha. Veja que o texto nos dá aqui a entender de que há um objetivo da lâmpada, há um objetivo da candeia, sendo ela um objeto específico para acender e assim havendo luz para iluminar, ela não poderia ser acesa com objetivo qualquer de se esconder debaixo de um caixote ou de uma vasilha, ou muito menos de ser escondida em um lugar escuro. Não. Antes, a Bíblia diz que o propósito da lâmpada é iluminar os que estão por perto. É para trazer nitidez àqueles que estão por perto e a pessoa que está ali na sua casa. É para identificar o ambiente aonde estão. Portanto, a metáfora da lâmpada salienta, meus irmãos, a palavra de Deus, o propósito do Cristo, uma vez que Jesus, em sua primeira vinda, havia anunciado o Evangelho para que todos pudessem ver a luz, porque ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o verbo que se encarnou. Olha, meus irmãos, em João capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é essa situação? Crente ou descrente? Certa vez, quando Jesus expulsou o demônio que havia deixado um homem mudo, muitos judeus e religiosos não creram nele. O contexto que nós estamos aqui de Lucas capítulo 11, contexto anterior. Só você dá uma olhadinha. Disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder do Deus, do próprio demônio, mas por Beelzebul, não por Deus, o Pai, que eles conheciam, mas por Beelzebul, príncipe dos demônios. Lucas 11, 14 e 15. Outras sim, eles também pediram o sinal do céu. O mesmo contexto. Eles pediram o sinal do céu como prova cabal de sua divindade. Eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe de Beelzebul, ou seja, pelo próprio demônio. Agora eles pedem um sinal cabal da divindade de Jesus, de que ele realmente era quem dizia ser: o Messias, o escolhido, o Filho de Deus, o Salvador, ou quem sabe o próprio Deus encarnado. Os versos 16, versos 29 a 32. Talvez os judeus estivessem aqui pensando sobre isso. E por tua culpa mesmo, Jesus, é que nós não cremos em ti. Jesus não era o culpado deles não crerem. Jesus não tinha culpa porque eles não estavam crendo, mas eles mesmos eram culpados, porque a luz não estava brilhando neles. Então, meus irmãos, João capítulo 1, versos 4, 9 e 11 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A incredulidade dos religiosos impediu que a luz brilhasse no candelabro, ou seja, em seus corações, e os transformasse para que todos enxergassem a luz que é Cristo e a sua palavra através da vida deles. O problema achava-se na vista deficiente deles. O problema não era o Cristo, o problema não era Jesus, o problema era a vista, os olhos daqueles.
porque viviam uma religião hipócrita, vazia e sem sentido. Então, da maneira errada, eles enxergavam e entendiam a palavra, eles não compreendiam a palavra corretamente, eles não enxergavam corretamente, por isso eles não entenderam. William Hendricks aqui diz que o Pai enviou ao mundo o seu Filho para ser luz, mas essas pessoas estavam voltadas costas para esse grande dom. Eles não podiam entender o que Jesus estava dizendo e pediram prova, um sinal cabal da sua divindade. E ele está dizendo: eu sou a prova, eu sou a luz, eu sou a luz. Deixa eu aplicar para você. Vamos aplicar esse ponto aqui. A luz e a escuridão física são a chave para a compreensão do conceito dessa luz. Escuridão no âmbito espiritual. Vamos pensar então: luz, escuridão no âmbito espiritual. A luz é uma metáfora para compreender a verdade revelada por Deus em Cristo. Essa luz que Cristo está dizendo é a metáfora para você compreender a verdade revelada por Jesus. Ele é a verdade, Ele é a revelação, Ele, o próprio Cristo encarnado, o próprio Cristo falando. Por meio dele, a luz da glória de Deus foi revelada aos homens, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus é a luz que brilha na escuridão. A palavra do Deus Todo-Poderoso é a luz que brilha na escuridão. A palavra falada, a palavra encarnada, o Cristo estava ali anunciando, a verdadeira luz estava habitando com eles. Ela é o guia que mostra o caminho da vida aos que se encontram em trevas. Qual é essa situação, meu irmão, minha irmã, meu amigo, crente ou descrente? Andando em trevas ou andando em luz? Andando na fé ou andando na incredulidade do pecado? Logo, quem não compreende e vive o Evangelho está em trevas. Aqueles que não conseguem compreender e viver o Evangelho estão em trevas. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Olha, meu irmão, ora, não é suficiente a luz do Evangelho brilhar só externamente em nós. É bonito ver a luz brilhar externamente através de uma mera compreensão intelectual acerca de Deus ou do Cristo ou da sua obra redentora, das doutrinas centrais da fé e suas implicações. Isso é bonito quando você olha uma pessoa e ali há um brilho externo das doutrinas, da compreensão intelectual, da obra redentora. Não é o suficiente. A luz deve penetrar interiormente em nossa vida primeiro. A luz tem que adentrar a nossa vida. E essa luz adentrando a nossa vida, ela vai mudar todo esse parâmetro desse homem, dessa natureza. E aí a prática do Evangelho começa nesse sentido, a fim de que Deus produza em nós mudanças que a nossa vida necessita. E não é simplesmente só para as pessoas verem. Esse era o problema dos fariseus e dos escribas. Aparência. Mas Jesus está dizendo que essa verdadeira luz, ela tem que estar no lugar certo para iluminar aquilo que é central. E isso só acontece por uma mudança do Deus poderoso em nossas vidas, as quais necessitamos, quer seja nos convertidos, gerando arrependimento e fé através da regeneração, uma vez que a conversão é a obra da graça de Deus e não do homem. Ou seja, é preciso que Deus nos converta, é preciso que Deus mande essa luz, abra o nosso entendimento, e ainda assim nós precisamos nos converter a Ele, mudar a nossa direção, mudar o caminho. Então, quer seja
nas mudanças de nossa conduta moral, que são necessárias diariamente, para que assim possamos progredir em santificação e crescemos na vida cristã com maturidade. Assim, também devemos produzir frutos dignos de arrependimento que glorificam a Deus. Romanos 6:22. Mas agora, libertos e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 2 Coríntios 7:1 diz: amado, visto que temos essas promessas de vida eterna e comunhão com Deus, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é o verso 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, a fim de que todos que entram vejam a luz. A palavra de Deus, ela é transformadora na minha vida e na sua vida. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio e aprendizado está no versículo 34, aonde vamos ver o contraste entre a fé e a incredulidade. 34 diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Segunda lição, o princípio que eu vejo é o contraste entre a fé e a incredulidade. Conforme vimos, a lâmpada apresenta e representa a palavra de Deus, o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Todavia, aqui diz o texto, o olho é o órgão que recebe a luz. E Jesus fala dele como um sentido, a lâmpada do corpo. Ele fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada, isto é, a fonte da luz para o corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. E se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. Então, quando os olhos de uma pessoa estão em boa condição, todo o corpo recebe o benefício da luz. E essa luz que adentra a vida dele saberá exatamente o que fazer. Mas o pé saberá aonde pisar. Se os seus olhos são bons, se entra a luz, você sabe o que deve fazer. Você sabe aonde deve pisar, você sabe aonde deve ir, você sabe aonde estão as coisas. Você sabe o que pegar, a sua mão vai conseguir discernir o que deve ser pego ou não. Você vai conseguir discernir direção, rumo, nitidez, tudo isso. Mas veja bem, em suma, o homem pode realizar praticamente qualquer atividade do corpo quando tem boa iluminação. Quando nós não temos boa iluminação, há dificuldade de trabalhar aquilo que nós precisamos. Entretanto, se os olhos de uma pessoa não estiverem em perfeitas condições, de modo que ela não possa fazer o uso da luz, quase toda função será prejudicada. Repare o quanto que a nitidez, a luz nos olhos são importantes. Se nós temos luz, se nós temos compreensão que essa luz nos ajuda, então vai ficar fácil viver. Mas quando nós estamos com os olhos fechados, cegos, nós temos dificuldade de caminhar, temos dificuldade de distinguir direção e muito menos de saber o que pegar. Então a deficiência dos olhos afeta de maneira adversa tudo quanto o homem faz. Então veja bem, a deficiência dos olhos afeta de maneira adversa tudo quanto o homem faz. Diz a Bíblia, os órgãos do corpo sobre os quais normalmente ele exerceria um controle consciente, agora se negarão a funcionar adequadamente, porque lhe falta luz, lhe falta a claridade. É como se estivesse no escuro sem saber o que fazer.
Em outras palavras, essa pessoa andará aos tropeços no escuro. Essa é a diferença, meus irmãos. Quando a luz está de fato nos nossos olhos iluminando, nós andamos uma vida sem tropeçar. Nós andamos numa vida sabendo aonde podemos pisar, sabendo o que poder fazer. Mas se a pessoa não tem a luz, ela vai andar em tropeço, porque tudo está escuro ao redor dela. Aqui eu vejo uma lição prática. Olha, a figura do olho sadio está ligado à figura da lâmpada, do versículo 33 que nós falamos. Ambas as figuras falam sobre o efeito positivo da verdadeira luz. Quando uma pessoa é verdadeiramente cristã, todo o seu corpo será iluminado. Quando fixamos nossos olhos na luz de Cristo, nós recebemos todos os benefícios da salvação em nossa vida e através de uma profunda comunhão com Ele. Você tem olhado para a luz? Ou será que você tem andado cego nas trevas pelo pecado? Quando olhamos para a luz, vivemos uma vida piedosa e dedicada a Deus. Veja, temos o hábito de orar, temos o hábito de ler, de meditar nas Sagradas Escrituras, temos o desejo e o prazer de sempre estarmos nos cultos, para que cada dia possamos mais e mais crescer na graça e no conhecimento do Cristo. Porém, quando o seu olho é mau, isto é, quando a sua atenção está focada nas coisas deste mundo, nas futilidades da vida e no pecado, ele é completamente corrompido pelas trevas. Se você está em trevas, ore e peça a Deus, porque diz o Salmo 18, verso 28, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Suplica a Ele que derrame luz na sua vida. Em contrapartida, as pessoas que buscam sinais, somente sinais e milagres na época de Jesus, não precisavam mais de luz. Pelo contrário, precisavam prestar atenção à luz que estava iluminando. Eles já tinham a luz, o próprio Cristo encarnado, falando. Eles não precisavam mais de luz, eles precisavam prestar atenção na luz. Irmão e minha irmã, o John MacArthur, ele diz que o problema era a percepção deles. Os judeus incrédulos e religiosos, não faltava luz na vida deles. A luz estava ali, estava brilhando. Eles não percebiam o sinal já estava ali, não precisavam mais de nada, só precisavam de um coração para crer na grande caminhada do divino Cristo com eles. O que Deus estava fazendo por intermédio de Jesus era mais do que suficiente, era mais do que necessário. Os escribas e fariseus afirmavam ver a luz ao estudar a lei, a meditar na lei, mas na verdade estavam vivendo nas trevas e da incredulidade. Por quê? Porque não havia o Cristo da luz na vida deles. É completamente obscurecida porque aqueles cujos olhos estão cegos pelo pecado não conseguem enxergar a luz. Tem muitas também pessoas nesses dias que estão cegas, ainda lendo, estão cegas ainda estudando, como fariseu, porque ainda a luz não entrou na vida dele ou dela. Este é o retrato de muitos crentes nesses dias. Este é o retrato que eu vejo de muitos crentes nesses dias, meus irmãos, aonde nós temos encontrado muitos irmãos que têm vivido uma fé, mas também muitos irmãos vivendo um momento de incredulidade absurda,
Ou nós estamos aqui falando do ponto 34, do versículo 34, do ponto, o contraste entre fé e a incredulidade. Muitos crentes hoje em busca de sinais, como judeus, ávidos por sinais, ávidos por prodígios, ávidos por êxtase. Esses crentes não precisam mais de luz. A luz existe, a luz veio ao mundo, o Cristo veio e hoje nós temos a palavra como luz para nos iluminar também. O que nós precisamos esses dias é de que essas pessoas prestem atenção na palavra, na luz, porque muitos estão vivendo em trevas, na religiosidade morta, vazia. Isso só vai conseguir ser mudado quando a luz entrar e dissipar tudo isso. Em muitos casos, crentes que possuem uma cosmovisão distorcida do Evangelho, que não são regenerados, mas precisam nascer de novo, precisam encontrar a verdadeira luz, que ainda não encontrou. E quem faz esse momento é o próprio Deus. E eu acho que um outro princípio também que nós podemos avaliar e aprender está no versículo 35. Eu quero chamar a sua atenção. Repare, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Aqui é uma lição importante que eu vejo, de que Jesus está chamando a atenção para identificar se há fé ou incredulidade em nossa vida. Repare, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. A luz que há em ti é trevas? Uma pergunta. Como identificar então se nós temos luz ou temos trevas? Como identificar se temos fé ou incredulidade? É o que a gente está trabalhando com esses personagens aqui. Enquanto o discurso de Jesus, no versículos 15 a 20, você conferir comigo, vai tratar no alvo a multidão, versículos 15 a 20, ele vai tratar com a multidão. Já nos versículos que nós estamos inseridos, ele trata individualmente, ele trata com cada pessoa. Jesus alerta para que esse tempo, eles deveriam ter tomado o cuidado de examinar a si mesmos, para que a luz que está no interior deles não sejam trevas. A direção da conversa de Jesus agora é mais individual. Cuidado para que essa luz que você acha que você tem no seu interior seja trevas. Somos exortados, meus irmãos, a refletirmos a luz do Evangelho que há em nós e que o que essa luz tem produzido em nós, que mudanças essa luz tem produzido no nosso coração, de modo que os frutos possam ser vistos através do novo nascimento, da verdade que agora está sobre nós, e não mais andando no engano, não mais andando na escuridão, nem no vazio, mas agora temos algo para oferecer. Os pecadores que pensam que a escuridão em que se encontram é luz, esse é o perigo. Eles eram pecadores, achavam que estavam na luz, mas estavam na escuridão. É isso que Jesus está dizendo para eles: eu sou a luz do mundo. Olha, eu estou aqui, vocês não estão enxergando. Cuidado, porque a luz que há em ti não seja trevas. Essa é uma situação perigosa e mortal. Vamos aplicar? Vamos aplicar. Então, devemos questionar a nós mesmos. Essa é a aplicação. Por exemplo, devemos ponderar sobre nossa conduta. O Evangelho tem produzido mudanças em nossa vida? Temos progredido na santificação? Temos regredido para o pecado? Temos orado? Temos buscado conhecer mais e mais através das Escrituras o Deus soberano? Ou temos interesse menos com Deus e mais para as coisas fúteis? Temos tido prazer em cultuar a Deus com os irmãos nos cultos das igrejas? Ou estamos sendo inconstantes nas frequências do culto? Uma hora você vai, uma hora você não vai.
hora tem prazer, hora não tem. Temos sido fiéis nos dízimos das ofertas. Muitos já até perderam as forças espirituais e não conseguem mais praticar coisas simples. Ir ao culto, ir à igreja melhor, ir à igreja, oferecer o melhor, ter comunhão. Não consegue fazer o mínimo, porque o pecado enfraqueceu. Por isso, cuidado com que a luz que há em ti não se torne trevas, como está dizendo o texto. Se a sua vida está dessa maneira, a luz de Cristo não tem brilhado em sua vida e você está em trevas, diz as Sagradas Escrituras. Se esta é a sua realidade e você não tem certeza se é um verdadeiro cristão, mas apenas um religioso, arrependa-se de seus pecados e volte-se para Deus. Provérbios diz: aquele que aquele que confessa os seus pecados, esse vai alcançar misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados, esse não alcança. Contudo, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, se você é luz, um verdadeiro cristão, mas está vivendo um momento de fraqueza, um momento de desânimo, e não andando na luz, mas caminhando nas trevas como se fosse um ímpio, vivendo a prática de algum pecado que ainda não entende, não reconhece, não está enxergando, decida mudar de vida, pois o Senhor é bondoso para perdoar os seus pecados, te purificar, te restaurar. Lembre-se do que Paulo disse lá em Efésios capítulo 5, versos 8 e 9. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Última lição, versículo 36, e aqui nós falamos a última e concluímos. Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Aqui há o resultado da vida transformada pela palavra. Aqui nós temos o resultado da transformação pela palavra, que é a luz da nossa vida. Temos aqui o resultado de uma vida iluminada, a vida iluminada por Cristo, a vida iluminada pela sua palavra. Não obstante, o outro aspecto de vital importância é mencionado no texto. Embora Jesus descreva o que acontece na vida de uma pessoa iluminada, todavia existem as condições necessárias para que isso se torne realidade para eles. Naqueles dias, eles tinham a lei, tinham conhecimento da lei, e agora tinham o próprio Cristo encarnado à luz, mas não conseguiam enxergar os benefícios do resultado transformador pela luz do mundo e pela luz da sua palavra. Então, para aqueles que estão dispostos a se arrepender e renunciar ao pecado que os cega, o dom da visão abre os olhos, e os seus olhos então abertos, haverá bênçãos ilimitadas. Tornar-se um crente, e tornar-se crente significa ter os olhos espirituais abertos para as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Depois de terem sido chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, os crentes agora passam a andar na luz. Andando na luz, se tornam filhos da luz. Filhos da luz desfrutam da comunhão com Deus da luz. E aí, como filhos da luz, conseguem então mostrar o poder, o resultado transformador do que a luz faz. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo assim: a condição para você estar completamente iluminado por mim, a lâmpada, a luz, é crer e deixar a minha palavra transformá-lo. Versículo 33. E se você não deixar de olhar para mim, para focar em coisas frívolas ou más, as quais tiram o seu foco das coisas de Deus,
verso 34. E você ter a certeza de que nasceu de novo, através de seus atos por obra regeneradora da minha graça. Se não, arrependa-se, abandone o pecado e volte-se para mim. Versículo 35. Estas são as condições. O resultado é que você terá e será plenamente iluminado pela minha palavra, verso 36. Então, queridos irmãos, em outras palavras, aqui há condições para que o resultado da vida transformadora aconteça na nossa vida. Aceitar e entender que só podemos ter essa realidade pela lâmpada, pela luz que é Cristo Jesus, e focar nele, que é a luz com a sua palavra, e ter certeza de que agora essa luz adentrou minha vida, e que eu me arrependi dos meus pecados, e que há a condição favorável para mim agora, nova vida, e agora eu consigo transformar aqueles atos que eram maus em atos bons que são vistos agora. O provérbio vai dizer assim em 4:18: mas a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Filipenses 1:6: estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, o texto diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que entrem e vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E se os olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, trabalhamos aqui 4 verdades para você aprender e praticar na sua vida. Nós vamos aqui relembrar: a transformação produzida pela palavra não deve ser escondida. Se a palavra transformou sua vida, todo mundo tem que ver esse processo. Não é só de forma externa, primeiro acontece interno. O contraste entre fé e incredulidade. O quanto que eles estavam cegos, incrédulos, não enxergando a luz que estava tão perto. Os olhos só podem ser abertos pelo poder regenerador da sua graça. Também falamos como identificar se a fé ou a incredulidade. Olhar para dentro de nós mesmos, examinarmos o que há dentro, se há trevas ou luz. Então precisamos ter esse exercício de fazer um autoexame. E por fim falamos do resultado da vida transformadora da palavra. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, qual é a sua situação? Crente ou descrente? Nesses dias que estamos vivendo, vai ser um momento que Deus pode trabalhar no meio da sua igreja para fortalecer aqueles de fato que já são, ou para peneirar também aqueles que de fato nunca foram. Qual é a sua situação? Crente ou descrente? Nesse tempo que estamos vivendo, precisamos crer que Jesus Cristo é a luz do mundo, e essa luz que muda a minha vida, essa luz que é a sua palavra, que está dentro de mim, que modifica a minha vida, ela precisa ser vista pelos homens, não para a glória nossa, mas para a glória dele. Que Deus levante homens, mulheres, jovens, crianças, igrejas que possam refletir essas verdades. Oremos. Pai, obrigado pela bondade, porque Jesus é a luz do mundo. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo. Obrigado porque andávamos em trevas, mas fomos alcançados pela luz. Obrigado porque temos a palavra, que é a luz que ilumina também o nosso caminho. Pai, neste dia, nessa semana, neste ano, Senhor, que a bondade do Senhor possa ser renovada sobre esta casa, sobre essa família, que a luz do mundo possa entrar nesse coração, nessa mente,
Que a palavra possa fazer, ó Deus, o efeito que ela produz, levando e trazendo luz para cada homem, mulher, casal, família, para cada igreja espalhada pela face dessa terra, para que possamos refletir a luz verdadeira àqueles que estão cegos, que precisam dessa luz. Ajuda-nos, ó Pai, nestes dias, fortaleça a tua igreja e que haja sempre a tua boa mão sobre cada homem, mulher, família, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai e as eternas consolações do doce Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, homens, mulheres, famílias, igrejas que esperam a cada dia refletir essa luz até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, meu muito obrigado por mais um momento de estarmos juntos aqui nessa meditação. Ainda não podemos estar juntos, infelizmente, mas no tempo certo, no tempo de Deus, estaremos juntos para cultuarmos juntos em assembleia. E enquanto não acontece, você tem uma devoção de ler a palavra, de orar, de ter uma vida santa, de jejuar, de testemunhar, de refletir essa luz, tá bom? Esperamos vê-los novamente no próximo encontro, na próxima pregação, em nome de Jesus. Amém e amém.